Boa tarde a todos, todas e todes. Quero agradecer também ao presidente Rovan Castro, também saudar o nosso amigo e coordenador Rafael Carneiro, também a Deise Falcão, a Andréia Oliveira, a Pamela Gonçalves, o Moisés Morimon, o Guilherme Botelho e a todos que se fazem presentes nesta casa. E, infelizmente, isso não me espanta. Na verdade, infelizmente, mais uma vez, um plenário vazio, um espaço sem a presença, e eu vou falar isso, sem a presença dos vereadores. Eu tenho licença poética para isso. Sem a presença dos vereadores, e aí a gente fica pensando na importância dessas pautas e, de fato, na importância e na relevância dessa pauta para os nossos representantes na Casa do Povo. Quando a gente pensa, quando a gente se coloca à disposição, coloca o nosso nome à disposição para concorrer como vereadores e vereadoras, a gente sabe que a gente já não representa mais somente uma pauta. Eu não represento somente a pauta das pessoas LGBTs aqui nessa casa. Eu tenho o compromisso com a cidade inteira e com as pautas que são apresentadas, que chegam até os nossos gabinetes. E uma das pautas que sempre me atravessa, isso desde a minha infância, mesmo antes de pensar e estar na política, é a questão das pessoas com deficiência. Eu me criei no bairro rural, ali bem onde é a escola Cipriano Porto Alegre, e ali onde tem acho que uma função dos padres. Bem ali, quando eu era criança, na rua da frente, no prédio ficava a Mar. A Mar, e eu sou de uma família de 9 irmãos. E a gente é uma família de uma família pobre, então a gente estudava e brincava. Brincava e brincava. Então eu lembro que a coordenadora da Amar, na época, visitou a casa da minha mãe. E aí, nessa visita, ela convida todos os filhos da minha mãe a fazerem parte, ir para a Amar, para que a gente pudesse socializar e brincar com as crianças que eram acolhidas pela Amar. E acho que meus pais não tiveram noção da lição que eles passaram para mim e para os meus irmãos. E desde então eu sempre pensei nessa questão da diversidade, das diferenças, dos grupos, por onde estão, como estão, com quem estão. Porque é isso, a gente historicamente, enquanto sociedade, a gente fecha os olhos para muita coisa. A gente, muitas vezes, é hipócrita enquanto sociedade. E acho que a gente precisa avançar, e por isso que eu, presidente, vou usar essa tribuna para falar mais com o coração do que com a minha consciência. Porque eu sou uma pessoa, professora Denise, atravessada pelo preconceito, mesmo sendo uma vereadora. Então, eu sei o que é ser olhada com diferença, eu sei o que é o sistema fechado para a gente, eu sei o que é a dor do não, eu sei qual é a dor da exclusão, eu sei o que é chegar num espaço que se diz que a porta está aberta para a gente, e quando a gente chega, a realidade é completamente diferente. Então, enquanto sujeita, enquanto mulher pedagoga, enquanto travesti, eu não consigo fugir disso, e eu não consigo não denunciar isso, e eu não tenho como me manifestar de outra forma. A gente está aqui encerrando a Semana das Pessoas com Deficiência. E por que um espaço tem que estar tão vazio? E por que há um silêncio tão grande por parte da sociedade quando a gente toca essas pautas? Porque muitas vezes é a hipocrisia. É a hipocrisia de quem muitas vezes só fala e não faz, professora Denise. E quando a pessoa que só fala e não faz, e quem é cobrado muitas vezes, aquela pessoa se arma toda. Então o que eu quero dizer nessa tarde é que eu, de verdade, tenho muito orgulho, presidente Rovan, de estar com vocês na bancada, porque eu sei que a gente toca essas pautas. E a gente toca essas pautas por sensibilidade também,
por reconhecer e por saber que se a gente está aqui, a gente precisa tocar adiante. E muitas vezes, Pamela, a gente tem que se calar e aprender a ouvir. Ouvir, ouvir e ouvir. E aí eu penso nas famílias. Nas famílias com pessoas com deficiência, do espectro autista, com todas as demandas que chegam até vocês. E aí a gente vai para a educação, professora Denise. E aí é péssimo, é péssimo, é péssimo quando a gente toca nessa pauta. É ruim, porque parece que os espaços não se abriram para isso, as mentes não se abriram para isso, a gente precisa aprender muito mais. E a gente só aprende quando a gente está junto. A gente só aprende quando a gente quer ouvir. A gente só aprende com o diferente quando a gente se permite conviver. Tem que se permitir conviver, estar próximo. Eu lembro que quando eu vim para casa, quando eu assumi meu primeiro mandato, existia um tabu, algo, vai vir para a Câmara a primeira vereadora travesti. Como será que ela vai se comportar? Como vai ser o contato dela com os demais vereadores? Isso é um estigma que a sociedade coloca nos nossos ombros. Isso é o preconceito que a sociedade coloca nos nossos ombros. Isso é a maneira como a sociedade me enxerga as pessoas das quais a gente está falando hoje. E isso não é sobre nós. Isso não é sobre mim, não é sobre as pessoas com deficiência. Isso é sobre quem está olhando. Isso é sobre quem está julgando. Isso é sobre quem tem preconceito e que precisa tirar da frente dos seus olhos esse cisco que muitas vezes não permite que a gente se enxergue. E a gente precisa se enxergar. E é por isso que eu, enquanto vereadora, me coloco à disposição sempre dessa pauta, me coloco à disposição enquanto sujeita sempre, porque é isso, Rafael. A gente precisa se ouvir. E o Rafael, quando eu conheci o Rafael, professora Denise, ele me proporcionou a maior lição de vida, que eu acho que eu podia ter tido na minha vida. Essa coisa do olhar, da atenção, das coisas que muitas vezes a gente fala e que passa despercebido e que a gente nem se toca, que é capacitismo, que é preconceito e que a gente não deve reproduzir. Então, uma vez o Rafael me convidou para fazer uma visita na escola José Álvares de Azevedo. E, por ser esse corpo travesti, é difícil ter esse contato corporal com alguém, porque o medo de que as pessoas façam uma outra analogia sobre o contato. Então, Rafael, ele me coloca num grupo com várias mulheres, e uma das mulheres conheceu a minha voz e disse: "Tu é a Regininha. Regininha, já fui em vários lugares e te ouvi, mas eu nunca te vi, eu nunca te percebi. E hoje eu quero te ver, eu quero ter contato contigo." E aí eu fiquei parada e ela veio me tocando. Ela me tocou no meu cabelo, ela tocou no meu rosto. Ela tocou e eu permiti que ela me tocasse. E ali ela me conheceu de verdade. E a importância disso, e que muitas vezes a gente nem percebe no nosso dia a dia. E na conferência que a gente foi, a conferência estadual LGBT, e na conferência municipal, Pamela, pela primeira vez nós tivemos intérpretes de línguas. Então, assim, e a gente levou 4 pessoas surdas conosco na delegação para Porto Alegre. E lá eles também saíram como delegados. E aí eu fico pensando a importância da gente aprender a linguagem de Libras, porque a gente precisa se comunicar. E tem uma comunidade LGBT que muitas vezes está com a gente não consegue comunicar, porque a gente não quebra essas barreiras que a gente tem. Então, por isso, a gente tem dialogado bastante sobre estudar a Libras no meio da comunidade LGBT, realmente pensando em acolher, e que essas pessoas elas possam, de fato, ser emancipadas e ganhar os seus espaços e ocuparem. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o espaço, parabenizar pela semana,
dizer que a gente conseguiu também cumprir com o nosso objetivo da semana, que na quinta-feira passada a gente apresentou o projeto do Executivo sobre o capacitismo, e aí a gente assumiu o compromisso aqui com vocês de aprovar ainda nessa semana, e ontem a gente conseguiu aprovar, está aí agora para a prefeita sancionar e a coordenadoria tocar. Mais uma vez, muito obrigada pela parceria, e saibam que a Câmara de Vereadores é um espaço aberto para todos vocês. Muito obrigado e parabéns. Boa noite a todas, todos e todes. Cumprimento o professor Claudinho, cumprimentando o professor Claudinho, cumprimento a mesa e a todos que estão presentes. Por que começo cumprimentando o professor Claudinho? O professor Claudinho, além de ser esse grande professor universitário, para mim ele é um exemplo também de humanidade. Eu tenho uma amizade com o professor de Claudinho de mais de 30 anos. E aí eu não estou querendo revelar a minha idade, mas não sou tão novinha assim. Mas sempre vi, principalmente na minha geração, que sou uma mulher travesti, nascida em 79, e passo a me compreender enquanto uma identidade travesti a partir dos 16 anos, e sempre encontrei na pessoa do professor Claudinho uma pessoa muito acolhedora, sempre disposto a boas conversas e sempre nos orientando da melhor maneira possível. A gente está falando de uma época também, nos anos 90, em que a dificuldade de manter este corpo dentro da sala de aula era muito difícil. Então, eu sempre lembro das nossas conversas, professor Claudinho, e pode ter certeza que as conversas lá na minha juventude eram sementes que estavam sendo plantadas, porque a gente falava muito no curso de biblioteconomia, a gente falava sobre a universidade, a gente falava sobre o meu propósito de ir para a universidade, na época ainda era o vestibular, e o professor Claudinho sempre foi um grande incentivador. Eu costumo dizer que a gente nunca chega nos lugares sozinhos e sozinhas, sempre alguém estende a mão para a gente. E diversas pessoas estenderam a mão para mim, para que eu pudesse hoje chegar neste lugar, para que eu pudesse ter chegado até a Universidade Federal do Rio Grande, para que eu hoje pudesse me compreender e me entender e também ter um diploma de pedagoga através da Universidade Federal do Rio Grande. Então, o que eu quero dizer com isso, que muitas vezes onde a gente não vê esperança, uma palavra, ela é capaz de acender essa esperança dentro da gente. Enquanto muitas vezes a sociedade virava as costas para mim e para a minha população, ainda havia esperança num diálogo com um professor como o Claudinho e muitos outros. Mas o que eu quero falar sobre isso? Porque a gente enxerga aqui diversas pessoas, professores que passaram por este lindo curso durante esses 50 anos. E cada rostinho que está presente nessa sessão especial carrega a história do curso de biblioteconomia. A gente vê as primeiras fileiras, com certeza os primeiros professores. A gente vai para a segunda fileira, vai vendo e vê o avanço desse curso. E é super importante. Eu lembro que quando eu era criança, eu estudei na escola Emílio Luiz Malé. E a escola Emílio Luiz Malé, conhecida como Polivalente, ela tinha uma grande biblioteca. Era uma biblioteca muito grande. Mas eu lembro que eu tinha medo da biblioteca. Eu tinha medo de passar por perto da biblioteca, porque a biblioteca naquela época, ela me parecia um lugar sombrio. E parecia um lugar onde ali estavam os livros, nos seus devidos lugares. Mas eu não tinha a presença do bibliotecário. E muitas vezes tinha a presença de um professor ou de uma professora que ela era colocada naquele canto. E muitas vezes parece que não se dá o devido valor a este espaço. Então, a gente vive num país que a gente
ver que jovens, adultos, a gente não tem o costume de fazer a leitura, de ler. A gente não é educado para ler. Principalmente quem não tem, muitas vezes, a oportunidade de cursar em um curso regular. A gente não está, dentro da nossa educação, a proposta da leitura diária com os nossos filhos. A gente, infelizmente, muitas famílias não têm este privilégio. Mas, quando eu olho para esses profissionais, quando eu olho para essa mesa, quando eu olho para o professor Claudinho, eu vejo a esperança. E hoje, enquanto uma mulher travesti pedagoga, se vocês entrarem no meu gabinete, que é o gabinete 1, vocês vão ver ali uma mini biblioteca. Uma mini biblioteca, porque quando eu fui para o curso de pedagogia, eu me apaixonei pela leitura, eu me apaixonei por livros. Eu só fui na Feira do Livro depois que me tornei estudante da Universidade Federal do Rio Grande. E hoje eu tenho um prazer de ir na Feira do Livro e comprar um livro. Eu tenho um prazer de presentear alguém com um livro. E eu também tenho um sonho de escrever um livro sobre a minha história, sobre a minha passagem por este plano. Porque eu acredito que tudo que a gente constrói precisa permanecer. A gente passa, mas as nossas histórias, elas precisam servir, não de exemplo, mas servir de um caminho para que os outros possam não desistir nunca, porque ainda há esperança na leitura, há esperança no curso de biblioteconomia. Eu tenho esperança na universidade, eu tenho esperança que a gente vai derrubar a liminar que proibiu a presença de pessoas travestis, transexuais, através de um programa que inclui essa população na universidade. E por que eu toco nesse assunto? Porque quando eu fui para a Universidade Federal do Rio Grande, em 2018, foi exatamente para provocar esse sistema, para que esse sistema pudesse se abrir para nós. Quando eu cheguei na universidade, eu tinha muito medo. Muito medo. Medo de gente, medo de professor, medo de bibliotecário, medo. E esse espaço não pode ser um local de medo. E quando a gente faz a leitura de determinados livros, principalmente aqueles que nos atravessam das melhores maneiras possíveis, também é um espaço e é um lugar de resgate. O livro também me resgatou. Quando eu tive a oportunidade de, na Feira do Livro, de comprar a trilogia da Angela Davis, e aí eu fui entender o feminismo negro, e aí eu compreendi que o feminismo muitas vezes não me contemplava e não me acolhia. Mas através da leitura de uma mulher negra, que também falava sobre travestilidade e transexualidade, eu consegui me compreender. Quando eu descobri uma escritora maravilhosa, chamada Simone de Beauvoir, eu descobri que eu podia ser sim uma mulher travesti empoderada e estar em todos os lugares. Eu descobri que eu poderia ser aquilo que a sociedade, por muitos anos, historicamente, lutou para que não fosse. E eu descobri que através da educação é a única forma de vencer o preconceito e estar em todos os lugares. Então a universidade é um lugar de resgate. O curso de biblioteconomia é um lugar de resgate. É um lugar de socialização, é um lugar de encontros, de troca, de conhecimento. E aquilo que a gente constrói, o conhecimento que a gente adquire, ninguém tira da gente. Podem queimar os livros, podem queimar as histórias, mas nunca vão tirar da gente aquilo que foi introduzido dentro da gente. Então eu quero saudar mais uma vez, parabenizar este grande e importante curso de biblioteconomia e dizer que para mim é muito, mas muito importante estar aqui fazendo essa linda homenagem junto com vocês. E mais uma vez, parabéns às cabecinhas brancas bonitas que a gente enxerga aqui, porque com certeza, muitos desses cabelinhos brancos, a gente sabe que nós, como alunos, muitas vezes colocamos cada fiozinho na cabecinha de vocês. Mas muito obrigada, porque se a gente tem profissionais
Gabaritados é porque a gente tem um curso gabaritado, a gente tem professores que de fato são compromissados com o conhecimento, de combate também a fake news e também de combate àquilo que não é interessante que a gente discuta ou venha ler enquanto sociedade. Parabéns e vida longa ao curso de biblioteconomia.